Olá, pessoal. Eu sou a mãe da Larissa, meu nome é Laíla Alencar, sou nutricionista. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alimentação saudável, tá bom? Então, nós temos uma pirâmide, certo? Que ela serve para nos orientar como a gente deve se alimentar da maneira correta. Todos vocês já sabem, né, que nós estamos enfrentando uma pandemia, né? Tem um vírus aí solto, né, que está levando muitas vidas, né, tá levando muita gente para pertinho de Papai do Céu. E para isso, mais do que nunca, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa se alimentar da maneira correta. Então, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre como é a maneira correta de se alimentar, tá certo? Eu trouxe alguns amiguinhos para me ajudar nessa missão. Trouxe a Peppa. Então, a gente tem... Primeiro eu vou falar para vocês sobre os macronutrientes. Quando vocês ouvirem falar de macro, quer dizer que é grande. Então, quer dizer que a gente tem que consumir mais, tá bom? Então, vou trazer a minha amiguinha Peppa para falar um pouquinho para vocês sobre os macronutrientes, tá bom? Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vim aqui para falar com vocês, explicar um pouquinho para vocês sobre os macronutrientes chamados carboidratos. O que são os carboidratos? Carboidratos são os alimentos que servem para nos dar energia. Vocês gostam de brincar? De pular? De correr? Pois é, para a gente ter energia para correr, para brincar, para pular, a gente precisa de energia. E a principal fonte de energia do nosso corpo vem dos carboidratos. E onde a gente encontra os carboidratos? No pão, no macarrão, nos biscoitos. Mas a gente tem que dar preferência aos carboidratos integrais, porque além de energia, eles vão deixar a nossa barriguinha cheia e o nosso intestino saudável, ou seja, a gente vai conseguir fazer cocô bem direitinho. Já pensou que legal? Sabe quando às vezes a gente sente aquela dorzinha de barriga, não consegue ir no banheiro, ou quando vai precisa botar muita força? Pois é. Por isso que é melhor comer os carboidratos integrais, certo? E não exagerar no consumo dos carboidratos integrais, ou dos carboidratos de uma maneira geral. Porque senão a gente vai começar a acumular eles na forma de gordura no nosso corpinho. Então a gente precisa de arroz, de macarrão, de biscoito, de pão, de preferência integrais, certo? Mas na quantidade correta, sem exageros. Entenderam o recadinho da Peppa? Agora outro coleguinha vai falar um pouquinho para vocês sobre outro macronutriente que a gente também precisa em grande quantidade no nosso corpo. Tá bom? Vem, Mickey! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as proteínas. As proteínas são elementos essenciais para nós crianças. Por quê? A principal função delas é ajudar no desenvolvimento. Eu quero ficar grandão, vocês querem também? Então, para a gente crescer do jeito certo, a gente precisa das proteínas. Proteínas de alta qualidade. Em que alimentos eu encontro proteínas? Nas carnes, no leite, no queijo, ovos, certo? E sempre preferir as carnes cozidas, grelhadas. A mamãe e o papai de vocês sabem como é, tá bom? Que é para vocês irem crescendo com o corpinho de vocês bem forte. Se você não come proteína direito, você pode ficar pequenininho com uma doença que vai deixar você pequenininho e fraquinho. Além disso, as proteínas também deixam os seus ossos, os seus dentes e a sua pele mais saudável. Então, é muito importante consumir proteínas, tá bom? O feijão também tem boas proteínas. O arroz e o feijão, juntos, eles têm aminoácidos essenciais. Que aminoácidos é uma cadeia de proteínas. Então, o arroz e o feijão casam direitinho para deixar a gente forte. Então, no nosso pratinho sempre tem que ter arrozinho, feijão, carne, peixe, frango. Comer peixinho também é muito bom, porque o peixe tem outro macronutriente que vocês vão ouvir falar já já, que também deixa a gente bem forte.
Entenderam que as proteínas? Aonde eu encontro as proteínas? Carne, leite, queijos, ovos e iogurtes, certo? E agora eu vou chamar a minha parceirinha para falar um pouquinho para vocês sobre outro macronutriente. Entenderam bem as proteínas? Então vamos lá agora para outro. Vem, Minnie. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouquinho sobre as gorduras, certo? As gorduras, elas não são vilãs. Nós temos as gorduras que são boas, elas são protetoras para o coração. As gorduras boas, eu vou encontrar elas principalmente nos peixes, de uma maneira geral, nos azeites, em alguns óleos, principalmente óleo de coco, em algumas frutas, como o abacate, o coco. Essas gorduras, elas são boas para o nosso coração. Elas protegem eles de doenças como o infarto, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar no infarto, né? O infarto, ele faz o nosso coraçãozinho parar e a gente pode ir morar pertinho de Papai do Céu. Então, essas gorduras, elas são boas. Essas que eu citei, que eu encontro no óleo de coco, nos peixes de uma maneira geral, nos azeites, no abacate, no coco. Então, pode consumir essas gorduras nas castanhas, nas amêndoas, tá bom? Então, procurar comer arroz, feijão, as carninhas. E agora nós vamos entrar numa classe muito, muito importante também. Vem cá, Pluto, vem falar para eles um pouquinho sobre a última classe que a gente tem para falar. Estão gostando, pessoal? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas e minerais. Em tempos de coronavírus, nunca se ouviu falar tanto em vitaminas e minerais. Por quê? As vitaminas e os minerais, eles funcionam como reguladores, sabe? Quando a gente vai ficando mais velhinho, o corpo da gente vai aparecendo alguns defeitos. E as vitaminas e os minerais são os responsáveis por irem consertando esses defeitos que vão acontecendo no nosso corpo com o envelhecimento. Então, a gente precisa de vitaminas e minerais. E adivinha onde é que eu vou encontrar principalmente essas vitaminas e minerais? Aqui a gente tem uma bandejinha de vitaminas e minerais, certo? Frutas, verduras são riquíssimos em vitaminas e minerais. Eles vão ajudar a deixar o nosso corpo forte e protegido contra as doenças, certo? Então são eles principalmente que ajudam na defesa do nosso corpo. Então, vamos lembrar lá o que todos os meus colegas falaram. A Peppa falou dos carboidratos, que são as massas, arroz, macarrão, pão, biscoito, principalmente os integrais. O Mickey falou das proteínas, que vão ajudar a gente a crescer e se desenvolver. A Minnie falou sobre as gorduras boas e eu tô falando para vocês sobre as vitaminas e minerais, certo? Então, a gente precisa de tudo um pouco. Um prato saudável, por exemplo, ele vai ter um arroz, um prato de um almoço, por exemplo, saudável, vai ter arroz, feijão, um peixe cozido, verdurinhas, você pode optar, temos muitas verduras, temos tomate, alface, temos legumes como cenoura, beterraba, brócolis, todos são ricos em nutrientes, você precisa e deve variar. Se você não gosta dele cru, pede para a mamãe fazer cozido, pede para a mamãe fazer no forno, coloca queijo por cima. Dá para fazer diversas receitas até você ver uma que você gosta. O importante é consumir e se proteger contra essas doenças, principalmente contra o coronavírus, tá bom? Bom, pessoal, fechando tudo que eles falaram, que essa turminha falou aqui para vocês, né, que eu espero que vocês tenham entendido e gostado. É isso, nós estamos em época de coronavírus, que é um vírus novo que tem desafiado a classe científica, porque ninguém sabe ainda, a gente sabe que ele se transmite de maneira muito fácil, mas ainda não se sabe se fica imune, qual a melhor forma de prevenção. Na verdade, a melhor forma de prevenção é ficar em casa e se alimentar bem, procurar se cuidar bem,
para que caso essa doença chegue na sua casa, você esteja forte o suficiente para se proteger. Não só contra essa doença, mas contra todas as outras. Então, para ter uma alimentação saudável, a gente precisa comer arroz, macarrão, pão, de preferência os integrais, tá bom? Porque aí ele vai deixar a barriguinha de vocês saciada, certo? Por mais tempo e vai deixar o intestinozinho de vocês saudável para vocês fazerem um cocôzinho saudável. As proteínas, que são os responsáveis pelo crescimento, vocês todos estão em fase de crescimento, então vocês precisam crescer da maneira correta, para isso vocês precisam das proteínas, que são chamadas de alimentos construtores. As gorduras, principalmente as gorduras boas, que as gorduras boas são protetoras cardiovasculares, ou seja, elas vão proteger o coração de uns de vocês. Vocês já viram a casa de vocês algum dia a pia entupir? Quando a pia entope é um grande transtorno, não é? Tem que desentupir, às vezes tem que chamar o encanador. Ali é quando você joga muita gordura ruim para dentro do seu corpo, acontece do mesmo jeito. Você pode entupir as suas artérias e aí você vir a ter um infarto e seu coraçãozinho parar. Mas se você consome as gorduras boas que você vai encontrar no abacate, no azeite, no óleo de coco, no coco, você vai estar limpando as suas artérias, tá bom? E as verduras e as frutas que são ricas em vitaminas e minerais. Vitamina C, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina E, vitamina K, certo? Zinco, ferro, cálcio. Então, assim, o mais importante é ter uma alimentação diversificada. Nunca comer somente as mesmas frutas, somente as mesmas verduras. Sempre procurar variar, porque aí você vai manter o seu corpinho forte, certo? Aqui é como se fosse os coronavírus, certo? Que é o vírus que está matando muita gente por aí. Principalmente as pessoas mais velhas. Por que as mais velhas? Porque elas já estão com o sistema imunológico delas, que elas já estão com o corpinho um pouco fraco. Ou pessoas que têm algum problema de saúde. Então, mesmo você sendo criança, você tem que deixar o seu corpinho forte para proteger contra o coronavírus. Para quê? Aqui são os soldadinhos que você tem no seu corpo. O nosso corpo é cheio de soldadinhos, certo? Que são esses amarelinhos aqui. Como é que esses soldadinhos vão ficar fortes? Se você comer todo dia verdura, fruta, arroz, feijão, carne, esses soldadinhos vão ficar mais fortes do que o coronavírus. Então, se o coronavírus vier lhe atacar, o soldadinho vai brigar com ele e vai jogar ele para fora do seu corpo. Mas se você não der a comidinha certa para o seu soldadinho, der refrigerante, pizza, sorvete, muita porcaria, seu soldadinho vai ficar muito fraquinho. E se o coronavírus vier, ele pode derrotar o seu soldadinho e você ficar muito doentinho. Então, por conta disso, vamos se alimentar da maneira correta. Além de tudo isso que eu falei, né? Tá aqui algumas frutas, ó. A maçãzinha, tangerina, laranja, a banana, morango, kiwi. É importante variar, porque não tem uma fruta só que tem todos os nutrientes. A laranja, por exemplo, é rica em vitamina C, né? Já o abacate é rico em gordura boa. Então você precisa diversificar, não comer sempre as mesmas coisas, procurar variar. Se não gosta do abacate, mas tenta tomar a vitamina do abacate, tenta novas preparações. Chama a mamãe para ajudar vocês nessas receitas, tá bom? Vocês agora estão em casa e tem tempo para isso, tá bom? Para testar receitas e novos sabores, tá bom? Então, assim, e além de tudo isso, lembrar de beber bastante água. O nosso corpinho precisa de água, certo? O nosso corpo, para tudo chegar, para os nutrientes chegarem no lugar certo, para a gente manter a cabecinha boa, o sistema imunológico forte também, a gente precisa de água, beber bastante água e não se esquecer de fazer exercício. Então, mesmo estando em casa, chama o papai, a mamãe, o tio, seja quem for que esteja com você, para dançar, para correr, para pular, para brincar. O corpinho de vocês também precisa se manter em movimento, tá bom? Então, é esse o recado que a tia tinha para deixar para vocês hoje. Peço desculpa aí por alguns percalços.
precisando, eu estou aqui de coração. Nós estamos juntos nessa luta contra esse vírus. Vamos se alimentar direitinho. E eu vou desafiar vocês a fazer a tarefinha ser o seguinte. Cada um de vocês vai gravar um videozinho fazendo uma alimentação saudável, comendo alguma coisa saudável. Pode ser no almoço, pode ser um lanche, pode ser uma receita, fazer alguma receita, alguma refeição saudável com a ajuda de um adulto e postar aqui no grupo pra gente, tá bom? Então é isso, um beijo bem grande. A Larissa também vai participar desse desafio. A gente está morrendo de saudade de todos vocês. Nós estamos juntos nessa luta e logo, logo estaremos todos juntos, se abraçando e confraternizando e comemorando a nossa vitória contra esse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Então é isso, um beijão.